Ecce ascendimus Hierosolimam. Eis que subimos para Jerusalém. Reverendas irmãs, amados irmãos, podeis vos sentar. Estamos hoje, por graça de Deus, no domingo da 50ª. Já nessa semana, na quarta-feira, teremos então a oportunidade de iniciarmos um santo tempo de penitência, jejum, oração, esmola, que é o tempo da Quaresma. E por meio da Quaresma, por meio de obras de penitência, poderemos então nos preparar para celebrar a maior das festas do ano litúrgico, que é a festa da Páscoa. Mas antes, teremos então que passar pelas cinzas. Cinzas que são para nós recordação de penitência. Mas ainda antes mesmo de chegarmos às cinzas, estamos então no período de Carnaval. É importante então agora que busquemos, amados irmãos, fazer uma breve meditação, ou melhor, que busquemos conhecer historicamente o que é o Carnaval, para que nós possamos então passar esses dias de modo católico. Primeiramente, é necessário dizer que o Carnaval é uma festa extremamente antiga. Já os povos antigos, os babilônios, celebravam festas semelhantes. Os babilônios honravam o deus Marduk. E durante as festas de Carnaval, permitiam também licenciosidade, bebedeiras e coisas do tipo. Essa festa foi como que passando de geração em geração. E também os gregos receberam, de certo modo, essa festa. Entre os gregos, a festa celebrada era para honrar não a Marduk, mas o deus Baco, o deus do vinho. E justamente nessas festas em honra a Baco, permitiam-se a licenciosidade, também a bebedeira e tantas outras imoralidades, tantos outros pecados. Entre os romanos também chegou essa festa, mas era uma festa em honra do deus Saturno. Eram as chamadas festas de Saturnália. E essas festas das Saturnálias, em honra de Saturno, ocorriam geralmente por volta do mês de dezembro. E essas festas também permitiam toda a licenciosidade e libertinagem possível. A pergunta que devemos fazer é: a quem essas festas honravam? Quem era honrado nessas celebrações do paganismo? A resposta nos é dada pela Sagrada Escritura, sobretudo pelo livro dos Salmos, que nos diz: Omnes dicentium demonia. Os deuses pagãos são demônios. Portanto, naquelas festas antigas, onde tudo era permitido, eram festas em honra do demônio. A igreja, porém, no seu terno amor e no seu desejo de converter a todos, buscou então moralizar a festa do Carnaval. E qual foi então a ideia? Buscaram então, de certo modo, trazer essas festas pagãs para a proximidade da Quaresma, de modo que assim os cristãos buscassem refrear as suas paixões. Tendo em vista a Quaresma, tendo em vista esse tempo de penitência, que os cristãos então não se entregassem aos excessos, como no tempo do paganismo. Mas infelizmente, nós sabemos que esse intuito, esse objetivo da igreja não se realizou. Mesmo entre os cristãos, o Natal, ou melhor dizendo, o Carnaval continuou a ser celebrado de modo pagão.
Por isso, é necessário então que nós façamos uma pergunta: pode um católico participar do carnaval? A resposta, amados irmãos, é muito simples. Tratando em si do carnaval como um simples feriado, que o cristão viva esse feriado em família, isso é em si indiferente. Não há nisso nenhum pecado. Pelo contrário, é louvável que a família aproveite as ocasiões de feriado para se reunir. Isso é bom. Mas a participação em festas mundanas, licenciosas, imorais, onde tudo é permitido, onde se vive de bebedeira e se praticam todas as imoralidades possíveis, isso por si só é pecado mortal. Lembremos então o princípio de Santo Afonso Maria de Ligório: aquele que se expõe a uma ocasião de pecado grave já está cometendo um grave pecado de imprudência. Portanto, o católico não pode, em hipótese alguma, participar dessas diversões mundanas. Contudo, infelizmente, o nosso povo, o nosso país, de certo modo, culturalizou o carnaval. Prega-se que o carnaval é uma festa cultural do Brasil. Mas pensemos, pode um católico compactuar com uma cultura de pecado? Com uma cultura que ofende a Deus? Certamente que não. Mas a grande verdade é que todos sabem que esse período é um período de imoralidades. Todos sabem. Mas infelizmente muitas almas, por conta de uma vida afastada de Deus, caíram numa terrível cegueira espiritual. Não querem ver aquilo que é óbvio, não querem ver aquilo que é evidente. Mas olhemos então para o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje nos fala justamente da cura da cegueira. E é justamente essa cura da cegueira que precisa também o nosso mundo hoje em dia. Diz o Santo Evangelho que nosso Senhor estava indo para Jerusalém. Olhemos primeiramente este ponto. Jesus estava indo para Jerusalém. Tendo ele feito a previsão de todos os sofrimentos, nosso Senhor não fugiu da cruz. Nosso Senhor foi livremente a Jerusalém para sofrer pelos nossos pecados. Mas nesse caminho para Jerusalém, nosso Senhor então, em Jericó, encontrou um cego que estava à beira do caminho. Aquele cego então ouviu um barulho, um burburinho, viu que se aproximava, percebeu que se aproximava uma multidão e perguntou então o que estava acontecendo. E disseram então a ele: está chegando Jesus de Nazaré. Certamente aquele cego já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha escutado a respeito dos seus milagres. Então, naquele momento, aquele homem se encheu de esperança e começou então a gritar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E aquele homem começava a gritar e gritava mais e mais. As pessoas pediam que ele se calasse, mas ele continuava clamando. Nosso Senhor foi então tocado pela vivacidade, pela fé daquele homem. E então, Jesus pediu que aquele homem se aproximasse. Ele se aproximou de Jesus. E Nosso Senhor então perguntou a ele: que queres que eu te faça? E aquele homem fez então uma bela oração, um belo pedido. Domine ut videam, Senhor, que eu veja. Esse era o seu pedido. Ele queria recuperar a visão. E disse então a ele Jesus: vê, a tua fé te salvou. Jesus então operou a cura daquele cego. Devolveu a ele a vista.
Portanto, nosso Senhor é capaz de devolver ao homem atual a vista. O Senhor tem poder para isso. Mas a grande verdade é que o homem atual não está cego de modo material, de modo carnal. Não são somente as vistas dos homens que estão cegas, não. Mas é sobretudo a vista, os olhos do coração. O homem atual vive uma cegueira espiritual e quer permanecer nesse estado. Tantas almas, tantas pessoas, mesmo conhecendo a verdade, não querem praticá-la. Não querem ver a luz divina da graça. Não querem se converter, porque estão cegas espiritualmente. Que é então essa cegueira espiritual? Diz o padre Cornélio Alápide: a cegueira espiritual nada mais vem a ser do que certa estupidez, um embrutecimento do espírito que impede de ver e degustar as coisas divinas. Essa cegueira, ela afeta a inteligência. A pessoa não quer nem mesmo conhecer a verdade. A verdade fica então como que apagada na mente dessa pessoa. A inteligência não consegue ver, não consegue perceber. E também a alma acaba sendo afetada por essa cegueira. De modo que a vontade não quer se mover, não quer sair desse estado. A pessoa fica como que acomodada nesse estado de cegueira. Ela fica então acomodada, acostumada. É, portanto, a cegueira espiritual uma grande doença dos nossos tempos. Uma enfermidade muito atual. O que é que causa isso? Qual a causa da cegueira espiritual? A cegueira do espírito, amados irmãos, é causada pelo pecado, pelo vício, sobretudo pelos pecados reiterados, pecados repetidos. A alma vai então se acostumando a viver longe de Deus, longe da luz da graça, do sol da graça. E o pecado como que envolve essa alma, esse coração, nas trevas do pecado. E isso gera então esse acomodamento. Que não seja assim conosco, amados irmãos. Mas é importante que nós pensemos, estamos nós atingidos por essa doença espiritual? Tantas vezes, até mesmo em matérias pequenas, nós nos acomodamos à nossa vida. Nos acomodamos a não progredir na graça de Deus. Pequenos defeitos que acabam também cegando o nosso coração. O que faremos para sair desse estado? Imitemos então o cego do Evangelho de hoje. Esse cego, primeiramente, ele reconheceu a sua situação. Também nós, igualmente, devemos nos reconhecer cegos espiritualmente. Isso exige da nossa parte humildade. Eu tenho que me reconhecer necessitado de Deus, da graça, da luz divina. E uma vez que eu me reconheço nesse estado, é importante também que eu reze. Esse cego foi atendido porque clamou a Nosso Senhor, porque rezou. E a sua oração foi uma oração muito bela e ainda assim muito simples. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Peçamos então também nós no dia de hoje, amados irmãos, a Nosso Senhor, que tenha piedade de nós. Peçamos também a Nosso Senhor a graça da cura da nossa cegueira. Domine ut videam, Senhor, que eu veja. Peçamos a Nosso Senhor a graça de vermos as verdades divinas, para assim corrigirmos a nossa vida. Pois, certamente, curados dessa cegueira, curados então e livres das trevas do pecado, Nosso Senhor então nos concederá um dia vermos então a luz perpétua. Peçamos também essa graça a Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Querida Mãe, Virgem Maria, fazei que eu salve a minha alma.